Oi, queridos. Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nós vamos para mais uma aula. Hoje, iniciando o nosso grego 3, o nosso módulo 3. Então, a gente já está caminhando para o final. E, assim, apesar de estar sendo à distância, eu espero que esteja sendo produtivo para vocês. E é bom que vocês vão ter essas aulas gravadas para sempre, né? Então, vocês vão sempre poder voltar nesses temas e relembrar, e eu acho isso importante, né? Hoje nós vamos dar mais um passo e vamos mudar um pouco de assunto. No grego 1 e 2, nós batemos bastante na tecla dos substantivos e dos verbos, que são os dois dignatários da língua, né? São as duas classes de linguagens mais importantes, por isso a gente fica tanto tempo nelas. E os substantivos, ele dá conta da maior peculiaridade da língua. Então, aprendendo os substantivos, as demais informações elas ficam um pouco mais fáceis, né? Porque aí aprendemos o sistema de declinação. E entendendo o sistema de declinação em grego, os demais assuntos eles ficam mais fáceis de ser compreendidos, né? Então, por isso, esse tempo todo, a gente estuda essa parte da língua, né? Os substantivos. Agora a gente vai estudar adjetivos, vamos caminhar também um pouco mais nas formas verbais, enfim, já vamos dar alguns passos, né? E hoje nós começamos uma nova classe de palavra, né? Os adjetivos. Os adjetivos. O grego, ele meio que acompanha as classes de palavras do português. Então, as mesmas classes de palavras que nós aprendemos no português, elas aparecem no grego, são as que tem no grego. Então, as variáveis, né? Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. Essas são as que sofrem flexões, né? E as invariáveis, as preposições, as conjunções, as interjeções e os advérbios. Isso nós já conhecemos do português, nós estudamos lá no 2º grau, né? Para quem não lembra, dá uma olhadinha. E essas classes de palavras, elas também aparecem no grego. Então, o grego vai ter o substantivo, nós já estudamos, já vai ter os verbos, nós já vimos um pouquinho, vamos ver ainda muito mais. Vai ter os adjetivos, é o que nós vamos ver agora. Vai ter o pronome, vai ter os artigos nós vimos também nas aulas passadas. Vai ter o numeral, também vai ter o numeral. Vai ter as preposições, a gente viu já um pouco das preposições. Vai ter também conjunção, interjeição e advérbio. Tudo isso vai ter no grego, as mesmas classes de palavras também. E aí, dando continuidade, vamos aos adjetivos, que vai ser a nossa primeira classe de palavras. Nossa primeira classe de palavras a ser estudada nesse grego 3, tá certo? Então, vamos lá, dando continuidade sobre os adjetivos. Vale relembrar que adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou uma característica do ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Essa definição eu tirei de um livro, não necessariamente é uma característica de um ser, né? Pode ser de um objeto, por exemplo. Se eu digo cadeira azul, né? Esse azul está funcionando como um adjetivo de cadeira, né? Então não necessariamente de um ser, mas era assim que estava no livro. Ao analisarmos a palavra bondoso, por exemplo, percebemos que, além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Aí tem os exemplos aí. Homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa. Já com a palavra bondade, embora expresse uma qualidade, não acontece o mesmo. Não faz sentido dizer homem bondade, moça bondade, pessoa bondade. Portanto, bondade não é um adjetivo, mas sim um substantivo. Por isso eu posso dizer, a bondade é plena. Aí funciona na forma substantivada, né? Quando a gente coloca... aí funciona como um substantivo, né? Principalmente quando a gente coloca esse artigo, né? A bondade faz parte da humanidade. Olha que bonito isso, né? Então, já atua na classe de palavras como o substantivo e não como um adjetivo. Então, o adjetivo ele vai ter essas duas principais características, né?
essas duas principais formas. Ela vai dar uma característica ao substantivo e ela se encaixa diretamente a esse substantivo do qual ela está dando a característica. Isso é só para a gente lembrar como funcionam os adjetivos, né? Aí, logo em seguida, tem as formas dos adjetivos. E aí o grego vai apresentar como que funciona na língua os adjetivos, né? Nós temos aí pistos, doulos. As duas palavras estão no nominativo de segunda declinação, masculino, terminação ômicron, sigma. Pistos, doulos. Vocês conseguem observar aí a mesma terminação nas duas palavras, né? É importante a gente já ir lembrando as declinações, né? E sempre estudando um assunto novo, mas lembrando os assuntos antigos também. Pistos, doulos significa fiel servo. Pistou, doulo, aí já passou para o genitivo. Aí já significa do servo fiel ou do fiel servo. Já sabemos que um adjetivo é um auxiliar de um substantivo, como vimos no slide passado. O Novo Testamento, o servo fiel, os adjetivos novo e fiel são como acompanhantes dos dignatários substantivos, testamento e servo aí no caso. Então, novo funciona como um complemento de testamento, testamento substantivo, novo, o adjetivo, e a mesma coisa ali com o servo fiel. Servo substantivo, fiel o adjetivo. Há 3 assuntos a serem estudados sobre os adjetivos. O primeiro assunto é a declinação, como eles se declinam, ou seja, as formas, né, que os adjetivos assumem. O segundo assunto a ser estudado é a posição ou uso, aonde eles aparecem na frase, como podem ser usados. E o último assunto é a comparação. Então, nós vamos ter 2 aulas, 2 ou 3 sobre adjetivo, essa é só a primeira, e nós vamos, aos poucos, entendendo o funcionamento dessa classe de palavras na língua, né? E esses são os 3 temas que nós vamos abordar: a declinação, a posição e a comparação.